Graça e paz. Vamos seguir com a leitura do livro Cura para os Traumas Emocionais, de David Simmons. Capítulo 1, parte 3. A restauração divina. Deus tem soluções para oferecer-nos? Tem sim. Em sua carta aos Romanos, Paulo falou sobre o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza. Romanos 8, 26. Um sentido da palavra assistir é justamente o de acompanhar passo a passo um processo de cura. Então, não se trata apenas de pegar a outra ponta do peso, que é o sentido literal deste verbo, mas o Espírito Santo torna-se o nosso companheiro, que trabalha a nosso lado, participando de nosso processo de restauração. E qual é a parte que nos cabe neste processo de cura da alma enferma? O Espírito Santo é realmente o conselheiro divino, o psiquiatra espiritual que carrega a outra ponta do problema. Mas nós seguramos a de cá. E o que é exatamente que temos que fazer nesse processo? Esse é justamente o objeto deste livro, e o leitor encontrará muitas sugestões à medida que for prosseguindo na leitura. Contudo, neste ponto, eu gostaria de apresentar os princípios bíblicos gerais, que devem ser observados para que encontremos a cura de nossos traumas emocionais. 1. Encarar o problema de frente. Com a ajuda de Deus, você terá que encarar de frente essa terrível e oculta mágoa de infância, com toda a sinceridade moral, por mais profunda que ela seja. Reconheça o problema ao nível do consciente, para si mesmo, e fale dele para outra pessoa. Existem problemas que nunca poderão ser solucionados, enquanto não falarmos deles para outrem. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5,16. Algumas pessoas deixam de receber uma cura de alcance mais profundo por não terem coragem de abrir-se totalmente com outros. 2. Aceitar a nossa responsabilidade no fato. Você poderá dizer: eu fui uma vítima, essa pessoa pecou contra mim. O Senhor não imagina o que aconteceu comigo. É verdade, mas e a sua reação? E o que dizer do fato de você ter abrigado ressentimentos e ódio ou ter se recolhido a um mundo irreal para fugir ao seu problema? E alguém poderá dizer: os meus pais não me ensinaram nada sobre o sexo, e quando eu cresci e tomei contato com esse mundo mau, era inocente e ignorante, por isso tive esse problema. Isso foi o que aconteceu na primeira vez. Mas e quanto à segunda e terceira? De quem foi a culpa? A vida é como uma tapeçaria muito complexa, tecida com tear e lançadeira. A hereditariedade, o ambiente, as experiências da infância vividas com pais, professores, colegas, as adversidades da vida, tudo isso está do lado do tear, e essas coisas jogam a lançadeira para nós. Mas lembremos que nós atiramos a lançadeira de volta para o tear, e este ato, juntamente com a nossa reação para com essas coisas, é que vão dando forma à tapeçaria de nossa vida. Somos responsáveis por nossas ações. Você nunca conseguirá a cura para os seus traumas enquanto não parar de colocar a culpa nos outros e aceitar a sua responsabilidade. 3. Perguntar a nós mesmas se desejamos realmente ser curadas. Foi essa a pergunta que Jesus dirigiu ao paralítico que estava enfermo havia 38 anos, João 5,6. Você deseja realmente ser curado ou está querendo apenas conversar sobre o seu problema? Você não está querendo apenas usar esse problema para despertar a compaixão dos outros? Não está querendo apenas como uma muleta para que possa caminhar manquitolando? E o paralítico respondeu para Jesus: mas, Senhor, ninguém me põe na água. Eu bem que tento, mas todos chegam antes de mim. Ele não queria examinar o fundo de seu coração para ver realmente se desejava ser curado. Vivemos numa época que alguns denominam era da malandragem, onde cada um quer jogar a culpa nos outros, em vez de aceitar as suas próprias responsabilidades. Pergunte a si mesma: será que eu desejo realmente ser curada? Estou disposta a encarar minhas responsabilidades no problema?
4. Perdoar a todos que estão envolvidos em nosso problema. Encarar nossa responsabilidade no caso e perdoar os outros são, na verdade, as duas faces de uma mesma moeda. A razão por que algumas pessoas não conseguem perdoar seu ofensor é que, se o fizerem, estarão perdendo o último pé de apoio e não terão mais a quem culpar. Encarar a nossa parte num erro e perdoar ao outro são quase a mesma ação. Haverá casos em que precisaremos fazer as duas coisas simultaneamente. Jesus deixou bem claro que não pode haver cura enquanto não se der um perdão total. 5. Perdoar a si mesmo. Muitos dizem, eu sei que Deus já me perdoou, mas nunca poderei perdoar a mim mesma. De certo modo, isto é uma contradição. Como uma pessoa pode crer realmente que Deus a perdoou se não pode perdoar a si mesma? Quando Deus nos perdoa, Ele enterra os nossos pecados no mar de seu perdão e esquecimento. É como disse Corrie ten Boom. Depois, ele coloca uma placa na margem com os dizeres: proibido pescar. Não temos o direito de dragar uma coisa que Deus já perdoou e esqueceu. Ele já a deixou para trás. Por um mistério incompreensível, a onisciência divina, de algum modo, já esqueceu os nossos pecados. Você pode perdoar a si mesma. 6. Pedir ao Espírito Santo para nos mostrar qual é realmente o nosso problema e como devemos orar a respeito dele. Paulo disse que muitas vezes não sabemos orar como convém, Romanos 8:26. Mas o Espírito Santo ora por nosso intermédio e intercede por nós. Por vezes, ele utiliza a pessoa de um conselheiro para nos ajudar a descobrir qual é o nosso verdadeiro problema. Em outras, ele faz isso por meio da palavra de Deus ou de algum incidente que, num instante, nos revela o problema. É muito importante que enxerguemos com clareza a questão e saibamos como devemos orar. Tiago nos adverte de que às vezes não somos atendidos em nossas petições porque pedimos coisas erradas. Tiago 4:3. Pode ser que precisemos solicitar a ajuda de um conselheiro ou pastor, ou mesmo de um amigo, e juntamente com essa pessoa, orar ao Espírito Santo para que nos aponte onde está o erro. Já ouviu aquela historieta sobre Henry Ford e Charles Steinitz? Steinitz era anão, um homem feio e deformado, mas possuía uma das maiores inteligências que o mundo já viu, no campo da eletricidade. Foi ele quem fabricou os primeiros geradores para a fábrica da Ford, em Dearborn, Michigan. Um dia, os geradores se queimaram e toda a fábrica parou. Mandaram chamar vários mecânicos e eletricistas para consertá-los, mas ninguém conseguiu recolocá-los em funcionamento. A firma estava perdendo dinheiro, então Henry Ford mandou chamar Steinitz, e o gênio chegou ali. Ficou a remexer por algumas horas e depois ligou a chave e toda a fábrica voltou a funcionar. Alguns dias depois, Henry Ford recebeu a conta de Steinitz, no valor de $10.000. Embora fosse muito rico, devolveu a conta com um bilhete. Charlie, essa conta não está muito alta para um serviço de poucas horas em que você apenas deu uma mexida naqueles motores? E Steinitz devolveu-a para Ford, mas dessa vez tinha uma explicação. Valor da mexida nos motores, $10. Valor do conhecimento do lugar certo para mexer, $9.900. Total, $10.000. E Ford pagou a conta. O Espírito Santo sabe o lugar certo de mexer. Não sabemos como devemos orar. E muitas vezes não recebemos porque pedimos erradamente. Ao ler estes capítulos, peça ao Espírito Santo para mostrar-lhe o que você precisa saber sobre si mesma e também o oriente em sua oração. Que Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até segunda-feira.